Olá, turma. Beleza? Tudo bem? Então, dando sequência aos estudos de ótica, nós já conversamos sobre os princípios básicos lá da ótica, falamos já sobre a parte de reflexão, tratando dos espelhos, e hoje o estudo é a refração da luz. Bom, para quem não está lembrado, a refração da luz ocorre quando um raio luminoso incide na superfície de separação entre dois meios e passa para o outro meio. Ou seja, a refração da luz é quando a luz muda de meio. E quando a luz muda de meio, pessoal, ela também muda de velocidade. Por quê? Porque a velocidade da luz é uma característica de cada meio. Então, se mudar o meio, vai mudar também a velocidade, certo? Para medir essa mudança de velocidade, nós temos um número. Esse número se chama índice de refração. Ele mede a capacidade de um meio de reduzir a velocidade da luz. Ou seja, quanto maior o índice de refração, mais devagar a luz se propaga, certo? Quando um meio tem um índice de refração grande, a gente diz que ele é muito refringente. Então, o que quer dizer refringente? Reduz muito a velocidade da luz. A luz custa conseguir passar por aquele meio. O índice de refração ele pode ser de dois tipos. O mais importante e mais comum é o índice de refração absoluto. Ele vai medir, pessoal, quantas vezes aquele meio reduz a velocidade da luz em relação ao vácuo. Isso quer dizer o quê? Que se o índice de refração for 2, é porque naquele meio a luz está 2 vezes mais devagar do que no vácuo. Se for 3, é porque naquele meio a luz está 3 vezes mais devagar do que no vácuo. Como é que eu calculo esse cara? Ó? O índice de refração do meio A, então esse N, é justamente o índice de refração, nesse caso, ó, de um meio A, vai ser, galera, C, lembram o que é C minúsculo? É a velocidade da luz no vácuo, né? A velocidade da luz no vácuo. E esse valor a gente sabe quanto é. É 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. É o maior valor possível, né? Dividido por VA. O que é VA? É a velocidade da luz no meio A. Então, o índice de refração de um meio, o índice de refração absoluto de um meio é a velocidade da luz no vácuo, que a gente sabe quanto é, dividido pela velocidade da luz naquele meio. E aí, reparem, né? Ó, se a velocidade da luz for menor, o índice de refração é maior. Se a velocidade da luz no meio A for menor, o índice de refração do meio A é maior. São inversamente proporcionais. Então, quanto maior o índice de refração, mais devagar a luz se propaga naquele meio, mais refringente o meio é, certo? Por exemplo, o índice de refração absoluto da água é 1,33. O índice de refração absoluto do vidro é 1,5. Tem que saber esses valores? Não precisa, galera. Geralmente eles vão ser dados ou vai pedir para calcular, né? Mas não precisa gravar o de cada meio. Se fala também do índice de refração relativo. O que é o índice de refração relativo? É quando eu quero relacionar dois meios, A e B, e nenhum dos dois é o vácuo. Então, eu quero saber da água em relação ao vidro, por exemplo. O índice de refração do meio A em relação ao meio B é o índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B. Então, dessa forma, eu estou comparando dois meios, né? É mais comum, galera, falar do índice de refração absoluto, tá? Bem mais comum. Muito bem. Sabendo agora o que é o índice de refração, o que ele mede, né? Ele mede o quanto a velocidade da luz diminui quando passa de um meio para o outro, a gente pode conversar sobre as leis da refração. E a primeira lei, ela é exatamente igual à primeira lei da reflexão. Ela fala de um conceito tridimensional, né? Ó, o raio incidente à reta normal e o raio refratado, eles devem ser coplanares, eles devem estar no mesmo plano.
Isso quer dizer que quando o raio incide, galera, ele não pode sair desse plano de incidência para cá, assim, ó, ele tem que continuar naquele mesmo plano. Isso aqui não costuma ser muito cobrado, né? Nem tem como. Isso é um conceito tridimensional. Agora, a segunda lei é bem importante mesmo. Ela ganha até um nome. É a lei de Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes. São dois caras, né? O Snell e o Descartes. Vocês veem que a segunda lei é tão importante que precisou de dois caras para fazer ela. Basicamente, pessoal, ela fala que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência. Lembre-se que esse ângulo é sempre em relação ao normal, né? É igual o índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Isso aqui diz pra gente uma coisa muito louca, curte só. Basicamente, se um meio tiver o índice de refração maior, o ângulo, vou botar um θ aqui para representar que é o ângulo. O ângulo em relação a esse meio, né, em relação ao normal nesse meio, vai ser menor. Ó, o seno do ângulo e o índice de refração são inversamente proporcionais. Isso significa que quando a luz passa de um meio para o outro, ela pode sofrer um desvio. Isso é fácil de perceber. Olha só, galera, quando a gente coloca aqui, vocês podem fazer isso em casa, não sei se vai dar de ver na câmera. Vocês percebem que parece que a caneta tá torta, tá virada assim, ó, como se ela tivesse quebrada porque tá dentro da água, né? Ela não tá seguindo retinho assim, ó, ela tem um pequeno desvio, certo? Se fosse glicerina, por exemplo, seria até mais fácil de perceber. Vou chegar perto aqui da câmera. Esse desvio ocorre, galera, justamente devido à diferença de índice de refração do ar para a água. Basicamente, quando a gente vai estudar esse desvio, pessoal, que ocorre quando a luz muda de meio, vamos pegar os dois casos possíveis. A luz indo do índice de refração menor para um meio com índice de refração maior, do menos refringente para o mais refringente, e depois o contrário, indo do mais refringente para o menos refringente. Então, primeiro, do meio menos para o meio mais. Cuidado, quando eu digo menos e mais é menos refringente e mais refringente, ou seja, esse menos, ó, quer dizer que o índice de refração 1 é menor. E o índice de refração do meio 2 é maior, né? Ó. Então, a luz está passando do meio 1 para o meio 2. Aqui o índice de refração é menor e aqui é maior. Por exemplo, ar e água. Ar e água, 1 e 1,33, né? O de baixo é maior. Esse raio que chega aqui, galera, ó, o raio incidente forma com a normal um ângulo de incidência. Só que quando passa, galera, para o índice de refração maior, como o índice de refração aumenta, o ângulo diminui. O ângulo diminui. Então, olha só, o ângulo de refração, sempre em relação ao normal, né? É menor, certo? Aqui está o raio refratado, ó. Então ele vem, galera, e quando ele passa aqui, ó, do ar para a água, por exemplo, ele sofre esse desvio, certo? A gente diz que ele se aproxima da normal. Aproxima da normal. Então, quando um raio vier obliquamente do meio de menor índice de refração para o de maior índice de refração, ele vai se... Eita, até passei o dedo ali. Ele vai se aproximar da normal, certo? Agora, quando for do meio mais para o menos refringente, se liga, né? Ó, quando eu falo mais, o índice de refração 1 é maior, o índice de refração 2 é menor. É isso que eu estou querendo dizer. Então, está indo, sei lá, do vidro para o ar, por exemplo, né? Ó, o meio 1 tem índice de refração maior, o meio 2 tem índice de refração menor. Está aqui o nosso raio incidente e o ângulo de incidência. Quando ele passa, galera, o índice de refração diminui. Então, o ângulo, olha só o que acontece com o ângulo. Ele aumenta. O raio refratado se
afasta da normal. Afasta da normal. Certo? Tem um macetezinho que os professores costumam dizer que é assim, olha só. Quando vai do menos para o mais, aproxima, né? Ó, menos para o mais. Pobre ficou rico. Aí a galera se aproxima. Pobre ficou rico, todo mundo se aproxima de ti, né? Agora o rico ficou pobre, ó, mais para o menos, aí afasta. Vai embora. Certo? Pobre ficou rico, aproxima. Rico ficou pobre, afasta. Sempre em relação à reta normal. João, tem algum caso que não desvia? Tem um caso especial, galera. Tanto faz qual é o meio, não desvia. Qual é o caso? É esse caso aqui, ó. Incidência normal, a gente diz. Quando o raio incide, pessoal, formando 90 graus, aí ele não desvia nem para um lado nem para o outro, né? Não desvia nem para um lado nem para o outro. Assim dá de perceber que a caneta fica meio quebradinha. Assim não, certo? Então, se for incidência normal, ó, imagina que eu tenho um raio de luz. Ixi, faltou espaço. Vou fazer aqui, ó, bem no cantinho aqui. Se eu tiver, tá aqui a normal. Tanto faz se é do mais para o menos ou do menos para o mais. Se o raio incide assim, ó, em cima da normal, ele não desvia, certo? Ele passa reto sem desviar. Então, né, nesse tipo de incidência não desvia. Mas muda a velocidade. Tem bastante questão que cobra isso. Sempre que ocorre refração, o raio desvia? Não. Tem um caso que ele não desvia. Sempre que ocorre refração, muda a velocidade? Sim. Sempre muda a velocidade. Porque se mudou o índice de refração, vai mudar a velocidade obrigatoriamente. Beleza, galera? Então, ó, em resumo, quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade. Para medir essa mudança de velocidade, a gente tem o índice de refração. Ele é uma característica de cada meio que mede o quanto que aquele meio dificulta a passagem da luz. Ou seja, se o índice de refração for maior, a velocidade da luz é menor, certo? A gente diz que esse meio é mais refringente. Bom, quando a luz sofre refração, ela também pode sofrer um desvio. Como é que a gente mede esse desvio? Com a lei de Snell. Sempre que ela for do meio menos para o mais refringente, ela aproxima da normal. Do mais para o menos refringente, ela se afasta da normal. Só existe um caso que ela não desvia, quando a incidência está em cima da reta normal. Aí não desvia. Espero que tenham compreendido, pessoal. Bons estudos e até mais.